Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Empíria Data, onde a gente fala muito sobre análise de dados com inteligência artificial, sobre carreira na área de dados. E hoje a gente veio aqui para mais uma live, mais um podcast para falar sobre como começar na área de dados sem experiência. E eu estou aqui com o Bissoli na área para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Bissoli? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, Guilherme? Show Tranquilo. de bola. E vamos lá, Bissoli. Eu acho que é um tema que é a dúvida de muitas pessoas, né, cara? As pessoas querem começar na área de dados, não tem uma experiência inicial e muitas vezes travam, né, cara? E tem várias técnicas e recursos que a gente pode trazer para que pessoas sem experiências consigam adquirir confiança para conseguir vagas sem experiência, né? Sim, a começar pelas funções, né? Muita gente acaba confundindo analista de dados com engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, arquiteto de dados e por aí vai. E aí, se já começar pela mais complexa, aí já começa a desanimar, né, Guilherme? Cara, você tocou num ponto importante, porque às vezes o cara quer começar dentro da área de tecnologia, sendo um full stack, sendo um arquiteto, sendo um cientista de dados e aquilo que você falou, né, cara? Normalmente não são profissões que são profissões de entrada, né? Eu costumo É, dizer isso. E às vezes o cara tá indo pelo caminho mais difícil, pelo caminho que, pô, precisa de muito estudo, muito conhecimento, sendo que ele não tem naquele momento. E se ele começa pelo caminho mais difícil, a chance dele desistir é muito maior, né? até porque também as ferramentas são diferentes, né, cara? Então, eu diria que, para começar, obviamente, o analista de dados, né? Depois pode evoluir para analista de BI, engenheiro de dados, e aí tem toda um plano de carreira se a pessoa quiser mudar, se assim desejar, né? Mas eu diria que o analista de dados seria a porta de entrada para a parte de dados. Show de bola. Agora, eu costumo até dizer também, né, Bissoli, tem vagas que pedem experiência e tem vagas que normalmente não pedem experiência. Pô, vaga de estágio e vaga de júnior, cara, normalmente muitas delas você vai ver que não exige experiência, até porque estágio é o cara que está aprendendo. O júnior, às vezes, pode até ter uma vaga que pede uma experiência ali específica, às vezes é que é um cara que já tem um primeiro ano ali e quer evoluir um pouco melhor como júnior, mas vagas que normalmente pedem experiência é vaga de pleno e de sênior, né, cara? Sim, isso daí é fato, porque todo mundo começa do zero, né, Guilherme? Não tem, Total. não tem jeito. E aí, aquela parte de portfólio, né? Você iniciar, saber quais são as ferramentas que você deveria aprender de início para pelo menos dar um pontapé inicial e você sair do zero, né? Cara, total. E eu acho que um erro gigante, cara, que eu converso aqui diariamente com pessoas que estão tentando entrar na área, é o cara que não sabe fazer esse filtro, Bissoli. O cara que fala assim, ah, mas não tem vaga de júnior, ah, só tem vaga de pleno e sênior. Cara, se você procurar, você vai encontrar. O grande lance é que às vezes ele nem se posiciona como um cara júnior, às vezes é o cara que está buscando primeira vaga e coloca lá um monte de ferramenta, por exemplo, de vagas mais avançadas, e isso acaba mais afastando ele do que ajudando ele numa primeira oportunidade. Então tem que ter até um posicionamento estratégico também para uma vaga de júnior, né, Bissoli? Não adianta o cara querer botar um monte de tecnologia que ele mal conhece e às vezes ele vai achar que aquilo vai ajudar, mas nem vai ajudar especificamente. Você precisa fazer um match, né? Inclusive, eu tenho até uma ferramenta, já divulguei no LinkedIn, o Job Match, que é uma ferramenta justamente onde você coloca o seu currículo, você coloca a vaga e ela vai fazer um match de 0 a 100, qual é a adaptabilidade do seu CV àquela vaga. Porque foi o que você falou, às vezes o cara não tem experiência, acabou de começar, coloca um monte de ferramenta avançada, e aí, por exemplo, reclama que os recrutadores não entram em contato. Aí olha o perfil do cara, o cara não tem experiência com nada, entendeu? Total, Aí é total, complicado. concordo 100%. E, cara, muito legal que você já tem disponibilizado essas ferramentas até para ajudar a resolver esse tipo de problema, que é uma falha muito comum aí para quem está começando. E aí, Bissoli, ferramentas básicas para começar, cara, quando se fala de um analista de dados em si, nessa área de dados, quais as ferramentas básicas que a gente poderia citar hoje? Cara, eu diria assim, hoje a gente tem a facilidade da inteligência artificial, coisa que a gente não tinha, né, Guilherme? Era só no livro. Então, eu diria, a primeira é pegar alguma inteligência artificial, ou GPT, ou Claude, pelo menos aí uma versão Pro,
Você paga aí $20 por mês, se conseguir pagar, porque a versão gratuita é muito limitada, né? E a partir daí você pode botar, por exemplo, SQL, Python, Power BI, entre outras ferramentas. Tem um framework bastante legal em Python, né? O Streamlit, que você sobe rapidinho localmente e você anexa, por exemplo, CSVs, ele faz toda a parte de front-end e back-end sozinho. Foi justamente a função do Streamlit, inclusive foram 3 fundadores, né, um fundador foi brasileiro, o Thiago. E muito bacana essa ferramenta e, assim, é muito fácil de utilizar, cara, Streamlit, a gente pode deixar depois a gente deixa na Vamos descrição, né, deixar. Legal. tudo certinho as ferramentas. Essa daí é muito bacana também. Então eu diria isso, começar com inteligência artificial e essas que nós falamos, né, SQL, Python, Power BI pelo menos e Streamlit. Agora, até lembrar, né, Bissoli, que o mercado hoje de dados em si, ele é gigante, cara. Então, não é falta de oportunidade. Muitas vezes você está sem estratégia e não entender as ferramentas para você chegar lá. Por exemplo, empresas que estão gerando dados em todos os lugares, bancos, e-commerce, saúde, logística, marketing, indústria. Então, assim, tudo se resume a analisar dados, né? E hoje, ainda quando a gente pluga IA, né, Bissoli, a gente vê a quantidade de oportunidades que a gente tem. A gente estava até conversando aqui nos bastidores aqui sobre algumas questões aqui do meu time comercial, que a gente está analisando os dados internos para tomar boas decisões. E, cara, tomar decisão sem dados não tem como, né, cara? A gente vai entrar no achismo, né? Exatamente. Sem dados ou dados não assertivos, também é um grande problema das empresas. Pega o dado todo errado e toma decisões erradas em cima desses dados. E também realmente, Guilherme, não tem nem desculpa, né? Você vai no Kaggle.com, tem lá N datasets de tudo qualquer tipo financeiro, população mundial, tudo. Fórmula 1, o que você quiser tem lá para você treinar, inclusive montar o seu primeiro portfólio. Tá? Então, assim, dado não falta. Isso daí realmente não tem desculpa. Você consegue facilmente, gratuitamente, montar um portfólio. Muito bom, Bissoli. Qual que é a ordem recomendada de aprendizado, cara? Porque eu acho que esse também é um dos principais erros. O cara que começa na ordem errada, às vezes quer começar construindo uma casa começando pelo telhado, cara. Isso acontece bastante, né? Ah, com certeza. E eu diria a inteligência artificial, uma IA, né, para te auxiliar, e a parte de SQL, cara. SQL está aí há décadas e é utilizado até hoje, e eu acredito que vai ser utilizado por muito tempo. SQL é a principal coisa, né, cara? Para quem não conhece, SQL é uma linguagem, né, muito utilizada, por exemplo, em banco de dados Oracle, e todos os dados, eu sempre falo que é como se fosse um contador, né? O contador é a última linha. Todo mundo pergunta as coisas para o contador. Da mesma forma, todo mundo pergunta as coisas para o banco de dados, né? O dado tem que ser armazenado em algum lugar, e geralmente um banco de dados. E o Cara, muito bom. SQL é justamente digamos, a barreira, né, entre você e o banco de dados. Então você precisa falar a linguagem do banco de dados para extrair informações importantes, né? Várias visualizações, entre outras coisas. Eu diria SQL já seria bem bacana, associada ao Python para dados, não Python para programação. Existem Tá. várias libs bacanas, o Pandas, o Matplotlib, né, que faz muita coisa bacana muito rápido, tá? Então eu diria essa daí. E também associado, depois você pegar esses dados e botar numa parte de visualização, seria, por exemplo, o Power BI. E para você também preparar os dados de forma rápida, teria aí o Streamlit para você, por exemplo, subir um MVP em questões de 5, 10 minutos, tá? Essa é a sequência que eu diria, Guilherme, é o basicão, assim, para você sair do zero. Que legal, meu irmão, que legal. E aí, vamos lá, Bissoli. Como ganhar essa experiência, mesmo sem ter uma experiência inicial ali, né? Eu acho que primeiro, né? Entender que muitas vagas e muitas empresas, para algumas determinadas vagas abertas, não vão exigir experiência. Agora, o cara quer entender se realmente o cara sabe, pelo menos, executar o básico, né, Bissoli? Sim. Eu diria o seguinte, cara, pelo menos um GitHub da vida, porque assim, a maioria das empresas tem um GitHub, né? Se você não sabe o que que é, o GitHub é um repositório que você consegue botar online suas informações, seus scripts, e a partir daí você pode montar um portfólio, por exemplo. Pode criar um site pessoal e colocar o seu portfólio, acessar inclusive o GitHub, e se você fizer alterações no Git, altera automaticamente o site também.
a gente faz bastante isso na empresa. E a parte de publicação de projetos, porque você está iniciando, cara, então a primeira coisa que você precisa fazer é aparecer, né. Se você ficar invisível, como é que as pessoas vão conhecer o seu trabalho, os seus projetos e possivelmente te contratar? Não tem jeito. Se você não tem conteúdo, não tem experiência, você precisa criar valor, gerar experiência através de projetos. Cara, total. Isso aí. E pessoal, se você hoje não tem ideia de como funcionam esses projetos, às vezes você está ali numa faculdade que está tudo muito ali na teoria, e às vezes você tem que chegar na fase lá final para tentar fazer um projeto final de TCC. Cara, a gente tem uma metodologia que a gente consegue trazer isso para vocês, tá? A gente tem feito várias masterclasses durante o ano, e aqui embaixo na descrição vou deixar o link para você se cadastrar, que a gente tem feito um evento gratuito, onde lá a gente consegue trazer esses projetos, simulação do mundo real, prática, mão na massa, para que você realmente entenda como que eu consigo adquirir essa minha experiência com os meus projetos, simulando o mundo real. E a dica que eu sempre trago, cara, se você não tem experiência hoje, adquirir com a experiência de outras pessoas. Entenda o tipo de projeto que o Bissoli faz hoje, dentro de grandes empresas, dentro de grandes projetos. Converse com pessoas da área, que isso abre muita mente também, né, Bissoli? Com certeza, cara. Às vezes, além de abrir, pode economizar muito seu tempo. É o que que a gente fala. Às vezes você está conversando com uma pessoa de 15, 20, 25 anos de experiência, o cara te dá um insight de 5 minutos que pode mudar a sua carreira, cara. Inclusive pode mudar Então, a sua vida, eu não estou nem exagerando não, tá. Eu digo isso porque o conteúdo que eu gerei da Irlanda, as pessoas que vieram pra Irlanda, inclusive me encontraram pessoalmente aqui na Irlanda, o cara falou isso pra mim: "Cara, os seus vídeos mudaram a minha vida, eu estava preso no Brasil aqui, me deu um insight e eu tô morando aqui na Irlanda por causa de você". Então, assim, isso não tem preço, cara. Às vezes uma pessoa experiente vai te dar insight bem importante, bem valioso, que vai salvar aí anos da sua vida. cara, muito legal. E pessoal, vocês podem fazer de projetos de diversas áreas, tá? Projeto de um dashboard de vendas, analisando dados, um projeto de análise financeira, um projeto de análise de RH, análise de e-commerce. Então, existem diversas indústrias, até uma padaria, um comércio, ele precisa analisar dados. Então, você pode, muitas vezes, até prestar esse serviço, fazer um projeto específico, disponibilizar para resolver um problema. Porque, no final, a gente analisa dados para resolver um problema lá na ponta, né, Bissoli? Sim, é exatamente. Inclusive isso daí que você comentou, Guilherme, cara, vou te dar um exemplo aqui que você pode utilizar isso para qualquer coisa. Você vai lá no kaggle.com, abre o seu GPT ou Claude, anexa os CSVs no prompt e faz a seguinte pergunta: preciso iniciar a minha carreira e eu preciso montar 3 portfólios com base nos dados em anexo. Estruture e monte um dashboard para mim, para eu poder começar a entender como funciona a análise de dados. Pronto, cara. Isso daí já é o pontapé inicial para você começar a sair do zero, entendeu? Cara, É o muito que eu bom. sempre falo com o Guilherme. Não é para você utilizar a inteligência artificial como muleta, cara. É para acelerar o seu crescimento profissional, entendeu? Agora, Bissoli, dentro desses projetos a gente vai começar a encaixar um banco de dados, um SQL, um Python, um dashboard, um relatório, e a IA apoiando a gente nisso tudo, né, cara? Então, saber encaixar essas peças e utilizar essas ferramentas também é fundamental. Se o cara realmente não tiver um estudo estruturado, ele não vai conseguir chegar lá e fazer a entrega necessária, né? Exatamente, o prompt que eu dei é aquele prompt inicial, mas, por exemplo, se esse CSV se transformar num grande volume de dados, já não é CSV, vai ter que ficar no banco de dados. Qual banco de dados vai ter que armazenar? Como você vai extrair aqueles dados de lá? Aí já começa a ficar mais complexo. É aí que entra toda a sequência, a metodologia que a gente tem para orientar você da forma correta. Cara, muito bom. E Bissoli, vamos lá, então, para a nossa reta final aqui. Quando procurar oportunidades, né? Eu acho que o principal erro é o cara esperar estar pronto, né? Ah, não me sinto pronto ainda. 100% pronto, dificilmente você vai se sentir, e muitas vezes isso pode estar travando. Mas quando começar a procurar essas oportunidades? Eu diria que além de quando começar, você precisa aprender a gerar essas oportunidades. Nós também já comentamos aqui em outros vídeos. Cara, numa mesa de bar, você pode encontrar um cara que tem uma empresa, chega para ele no particular e pergunta: "Cara, qual é o seu maior problema hoje?". Com base nisso, você já pode montar um projeto. Mesmo que você não tenha dinheiro, digamos assim, o cara não queira te pagar, mas pelo menos você já vai ter um portfólio. Então, assim, a primeira coisa eu diria: gere oportunidades. E depois disso,
você tendo aí 2 a 3 projetos, até 5 projetos pessoais, cara, você já começa a aplicar para as vagas, entendeu? Alinha a vaga com a experiência que você tem atual. Se a vaga, por exemplo, está pedindo 9 coisas que você não tem e você só tem uma, tem alguma coisa que você precisa evoluir, tá? Você ainda não está pronto. Mas de 10, você atende 8, 7, você já está pronto para aplicar. Aí é a experiência sua que você vai ter que ter para não queimar cartucho, né? Muito bom. E, cara, o LinkedIn também eu acho que é uma ferramenta que tem que estar atualizada também para na hora de buscar essas oportunidades também, né, Bissoli? Porque não adianta também o cara saber fazer e não ter um bom currículo, um bom LinkedIn também acaba travando aí nos processos seletivos, né? Sim, exatamente. E o LinkedIn é crucial, cara. São mais de 1 bilhão de usuários, é muita gente utilizando e, assim, você tem que estar lá, entendeu? Tem que É estar, não tem isso. jeito. É isso aí. Bissoli, muito bom, cara, muito legal. Um resumo aqui, né? Então, primeiro, as principais funções existentes, você precisa entender quais são essas principais funções que existem hoje. Algumas, muitas vezes, são muito avançadas para uma vaga inicial, isso pode estar te travando. Segundo, as ferramentas básicas, cara, tanto de IA, tanto de análise de dados, existem várias. Se você não conhece quais são elas e não domina elas, cara, faz um cadastro aqui na nossa Masterclass, porque lá você vai ver essas ferramentas entrando em ação. A ordem recomendada interfere demais. Você começar por um assunto que muitas vezes é um dos últimos e trocar essa ordem pode fazer com que você sinta dificuldades ou trave. Adquirir experiência, cara, simule o mundo real, cria um GitHub ali, como o Bissoli falou, faça publicações, um site pessoal, isso tem total importância. E quando você já começar a conseguir resolver esses problemas com projetos, com prática mão na massa, já dá para pensar e começar a se cadastrar em vagas. E aí, Bissoli, eu tenho visto muitas pessoas aí, cara, que muitas vezes em 2, 3 meses já nesse ritmo, já consegue ter essa confiança de se aplicar. Você tem visto mais ou menos dessa forma também por aí, cara? Sim, cara, de 2 a 3 meses, até 6 meses, é aquilo que eu falo também. Depende muito do esforço e consistência da pessoa, cara. Então, assim, se Uhum. você estuda isso todos os dias, 24 por 7, assim, eu e o Guilherme, eu tô estudando inteligência artificial, cara, todos os dias, é sempre, tá? Você vai evoluir muito mais rápido ao invés de estudar uma vez por semana. Ok, você não tem tempo, alguma coisa assim, você tem que criar tempo, cara. Não tem jeito. Cara, é Entendeu? isso. Porque se você não está criando, alguém está criando tempo e está concorrendo com você, isso é fato. Sendo injusto ou justo, é assim que o mundo funciona. Exatamente. Bissoli, muito legal, cara. Muito bom sempre fazer um bate-papo contigo, sempre um grande aprendizado, uma troca gigante. Pessoal, se você está gostando aqui dos nossos vídeos da Imperial Data, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, habilite o sininho, porque toda semana aí a gente está trazendo coisas novas, vários vídeos curtos, vídeos mais completos, assim, em formato de podcast igual a esse. E também a gente tem feito masterclasses, que são eventos ali que a gente consegue compartilhar a tela, entrar com mais profundidade. Então, se você tem interesse em entrar mais a fundo nesse assunto, com certeza vale a pena você acompanhar esse material. E se você tem algum amigo que quer começar na área de dados e que não tem experiência, que está travado, manda esse link aqui para ele, que com certeza esse vídeo também pode estar ajudando muitas outras pessoas a conseguirem iniciar do jeito certo, não perder tempo e estar aproveitando essas oportunidades dessa área de dados, que é uma área que só cresce, inclusive, na era da inteligência artificial. Bissoli, mais algum tema aí que você queira acrescentar para a gente finalizar? Eu só queria botar só um pequeno comentário. Os nossos vídeos estão lá no YouTube, né? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, cara, pode comentar lá, entendeu? Alguma dúvida que você tem. Pô, eu tô com dificuldade em tal coisa. Vocês conseguem preparar um vídeo, alguma coisa assim? A gente dá uma atenção especial e vê o que que a gente pode fazer para poder ajudar você, tá? Então, aceitamos sugestões também lá nos comentários do YouTube. Se quiser, fica à vontade, vai ser de bom grado, ok? Excelente, Bissoli. É isso aí. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você gostaria de ver no próximo vídeo, porque com certeza a gente está em busca aí de cada vez mais te ajudar para que você consiga crescer e se desenvolver na área de dados utilizando inteligência artificial. Fechamos então, Bissoli? Fechamos, cara. Muito bom. Então é isso, cara. Um abraço e até a próxima. Valeu. Até a Tchau, tchau. próxima. Valeu, até mais. Valeu.